hoje é mais um estudo novo, né? E lá do capítulo 2, agora nós já pulamos aquela parte do umbral, porque é o que ele falou. Em outros momentos, o umbral volta, em outras partes do livro. Então, a gente terá a oportunidade de estudar novas perspectivas, né? E aí, então, não dá para ficar demorando muito, porque senão depois fica repetitivo. E aí nós passamos para o parágrafo 25. Por que do 19 nós passamos para o 25? Porque o 20 ao 24 é só falando que Eusébio para, que ele observa a plateia, que a plateia está ansiosa. Então, como é que fala, gente? Só uma coisa que não tem, né? Aí a gente vai para o 25, aonde ele fala: procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Aí o Ascan hoje falou assim: olha, filha, olha que perfeito que é esse parágrafo, é para o grupo. Né? É para o grupo. Né? Então, se a gente lê isso para nós, é como se o Eusébio estivesse falando para nós, como ele falou, né? Vocês estão procurando, né, com a gente, que somos os seus orientadores, as orientações para aquilo que vocês precisam fazer aí, enquanto vocês estão encarnados. E não é isso que a gente faz. Aí ele fala assim: vocês estão seduzidos pela claridade da esfera superior. Estamos. Vocês estão fascinados pelas primeiras noções de amor universal. Sim, porque até agora nós tivemos noção de amor na Terra. Pela primeira vez, nós estamos nos sentindo cidadãos universais, cidadãos cósmicos, e estamos tendo as primeiras noções de amor universal. Não é só um amor terra e céu, que parece que o céu é um espaço delimitado em cima da terra, onde Deus, Jesus, Maria e os anjos estão. Não, nós saímos dessa delimitação. E agora nós estamos fascinados por essas primeiras noções do amor universal. E aí, por último, né? Então, vocês desejam a graça da cooperação na sementeira do porvir. Olha, ele falou isso para nós lá atrás, na década de 30, antes da gente reencarnar. Ele está falando atualmente através desse estudo e, mais uma vez, ele nos lembra que é a sementeira do porvir. Nós vamos semear agora o porvir. É aquilo que o Ascan já nos falou. Vocês falam muito, né, no planeta regenerado, na regeneração do planeta Terra, né? Mas vocês acham que vão dormir num planeta de provas e expiações e vão acordar no planeta regenerado, e não é assim. Nós vamos ter que trabalhar para esse planeta se regenerar. Então, nós já estamos trabalhando, porque cada um de nós é um multiplicador. E eu não estou falando só para vocês que estão aqui no grupo agora, eu estou falando para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, escutarem, ouvirem, né, esse estudo. Porque nós estamos plantando agora as sementes da regeneração. E talvez seja ainda necessária 2, 3, 4, 5 reencarnações aqui na Terra para vocês verem esses primeiros frutos, né, frutificarem, porque não é do dia para a noite, não é assim que acontece. O tempo de Deus, como nós já estudamos aqui, ele é muito diferente do tempo da Terra, do tempo do homem. Né? Então, nós nos prendemos nessa primeira frase e vamos transformar ela num outro sentido. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem
presentemente na crosta da Terra. Isso aqui nós podemos traduzir da seguinte forma: o intercâmbio de informações entre os dois planos, encarnados e os que estão fora da matéria. Então, os encarnados procurando, né, orientações para a sua vida, para os trabalhos que eles têm que fazer, para as coisas que lhes competem fazer. Agora, essa procura, ela não é de agora, ela é uma procura milenar, né? Então, nós vamos procurar entender isso. E para responder a sua pergunta, Aline, não tem que sentir a aproximação, porque se sentir a aproximação, muitas vezes o aparelho canalizador se retrai. Então, nós chegamos, né? Nós chegamos, comunicamos e ela é usada no seu aparelho fonador, mas ela está consciente do que eu estou falando, só que ela não tem como me cercear. E aí, querida Aline, só para você entender, por a diferença entre canalização e a ação mediúnica, onde o médium tem interferência na comunicação da entidade. A canalização, ela exige uma preparação muito grande do sensitivo. E aí, são poucos. Entre 8 bilhões, você pode contar com uns 200 em todo o planeta. Além disso, muitos acham que a canalização ela não interfere no modus vivendi, na ação física, na estrutura do sensitivo. E interfere sim. Tanto é que é necessário que, para que haja canalização, que até que o médium chegue no padrão, né, de frequência, que ele suporte a canalização autêntica, nós usamos um intermediário, que no caso aqui é o nosso querido Hans, né? Então, ele intermedia para que seja possível a nossa fala. Como que é essa intermediação? Ele não interfere em nada, mas ele filtra, né, a minha frequência, fazendo que essa minha frequência baixe no nível dele, porque no nível dele o médium consegue alcançar. Nós estamos falando de frequência. O João depois pode explicar isso melhor. Entende? Então, o médium consegue alcançar a frequência em que o Hans está. E o Hans suporta a minha frequência. Então, a gente consegue esse efeito. Mas ela não percebe. Eu chego quando eu preciso chegar. Tá? E é claro que a gente obedece determinados comportamentos, padrões, lugares, né? Para que não fique uma coisa medíocre, que se torne uma coisa vã, né? Então, a gente faz essa seleção, mas não tem isso não, eu posso me comunicar a qualquer momento que eu desejar fazê-lo, tá? Então, voltando aqui a essa comunicação entre os dois planos de todos os tempos, né? Essa relação entre os seres que vocês não veem, que vocês não escutam, às vezes percebem, e os seres que estão aqui na matéria. Então, vamos começar do início, né? Esse Echar é um filósofo que foi citado pelo meu canal como uma fonte que poderia trazer subsídios para eu discorrer sobre o assunto que eu queria. Então, ela trouxe essa citação aqui desse filósofo. Na essência da alma, que é a sua parte mais secreta, ali é que está o silencioso meio que a criatura jamais chegou. Ali
Deus entra na alma com sua força total e não parcialmente. Quando você lê isso aqui foi escrito por um filósofo contemporâneo a vocês, e as nossas falas, né? As falas dos arturianos às terças-feiras, no momento meditativo. Entre para o seu templo interior, feche os seus olhos, mergulhe no seu templo interior. Isso aqui, se não se assemelha, né, familiar, se não parece familiar a vocês, porque tudo que nós falamos a vocês é de que a divindade está dentro de vocês e que vocês não estão dissociados da divindade, né? Alguns estudos atrás, 2 ou 3 estudos atrás, eu disse para vocês o seguinte, que a criação é um desdobramento de Deus. Não foi isso que eu usei, essa expressão, João? O desdobramento de Deus. Por que a criação não é algo à parte de Deus? Deus pensou o universo, ele expressou o verbo e o universo se fez. Se fosse assim, senhores, haveria um hiato, um espaço entre Deus e a criação. Alguns teólogos dizem que essa ponte entre Deus e a criação é o verbo, é o som, mas não é. Não é. Então, aqui nós vamos ver a mais pura teologia, né? Pensem na criação como um desdobramento do Criador primordial. Ele vai se desdobrando, se desenrolando, a partir de uma infinitesimal molécula de energia pura. Esse é Deus. Isso é Deus. Isso é Deus. Que polêmica, né? Isso é Deus. Uma infinitesimal molécula de luz que se desdobra, que grita o om, o som, e a luz se faz, o Fiat Lux, né? Então, se a criação é um desdobramento de Deus, que é o homem, não quem, que é o homem, né? Enquanto criatura, que é o homem, enquanto criatura, se não um desdobramento do Criador, uma extensão do Criador, um apêndice do Criador, né? Vamos pensar, nós temos que refletir, né? Então, a partir desse desdobramento, quando o homem é criado, porque o que se é criado é o seu princípio inteligente. Entendam a diferença entre a criação do princípio inteligente, que é oriundo do Criador primordial, e o homem, que é o vaso, o receptáculo, onde o princípio inteligente habita. Princípio inteligente, criação de Deus, do Criador primordial. Homem, do ponto de vista da Terra, do ponto de vista de todos os mundos governados pelo Cristo, por esse Cristo. Homem, criação do Cristo. Entenderam a diferença? Porque muitos ficam confusos. Quem me criou? Foi o Cristo que me criou? Foi Deus? Foi Deus que me criou? Entenderam a diferença? Uma coisa é o princípio inteligente. Outra coisa é o vaso, que pode ter essa forma humanoide, que pode ter uma forma octopoide, como se fosse parecido com o polvo, que pode ter uma forma íctea, parecido com seres da água, que pode ter uma forma, né,
de pássaros, que pode ter uma forma animalesca, por isso os deuses egípcios, meio homens, meio animais. Por quê? Porque essas formas são oriundas, né, particulares dos seus mundos, onde elas foram criadas, elas são formas. Formas. O fundo é o princípio inteligente, é a inteligência. Desenvolvida, ela se torna inteligência. A inteligência é o fundo, o corpo é a forma. Então, não importa o designer dessa forma. Tem formas, tem vasos, vamos chamar assim, corpos, em formas de larvas, de insetos, de monstros, mas tudo isso de acordo com as necessidades daqueles mundos, né? Então, a beleza está nos olhos de quem a contempla. Muito provavelmente, para alguns povos, a forma humanoide ela é horrorosa, né? Ela é muito feia, né? Mas o que nós precisamos entender nisso tudo, já que nós sabemos que a divindade está aqui dentro, habita a criatura, e quanto mais essa criatura vai se aperfeiçoando, vai se curando das mazelas morais, né? Vai ampliando o seu campo de virtuosidade, quanto mais ela vai se iluminando, tanto mais a divindade vai manifestando através deste ser. Até chegar no modelo como Cristo. Né? Ou no modelo como Maria. Ou no modelo como Francisco de Assis e tantos outros. Buda. Né? A iluminação, ela vai alcançar quando a pessoa já não erra mais. Né? Então, se a divindade está dentro do ser, está ali dentro, precisaria de um intermediário entre a inteligência, a consciência do homem e o seu Criador? Haveria necessidade de um intermediário aí para poder unir uma coisa à outra? Não necessitaria. A priori, não. Mas como o homem, né, ele vem simples e ignorante em cada mundo, ele chega naquele mundo simples e ignorante. Você, quando veio de Capela, você chegou aqui na Terra simples e ignorante. Você era reptiliano, chega num corpo mamífero, né? A sua forma de alimentação é totalmente diversa, a sua forma de comunicação é totalmente diversa. O seu mundo original é totalmente diverso desse. Então, você chega nesse mundo completamente esquecido da sua natureza anterior, simples e ignorante. Um livro em branco. E aí você vai começar o seu processo evolutivo novamente dentro desse novo mundo, dentro desse novo planeta, com todas as particularidades deste novo mundo, até alcançar o grau de evolução necessário para você voltar ao seu mundo de origem. Né? Então, nesse meio caminho, enquanto o homem está ignorante, a inteligência, né? Ela está simples e ignorante porque ela veio de outro mundo. Não sabe nada deste mundo. Ela terá que começar do zero, a reaprender. Reaprender. E nesse reaprender, ela faz uso do seu poder de escolhas. De escolhas, né? Entre o que é bom e o que não é bom, entre o que ela acredita que é certo e aquilo que ela sabe que não é devido. Mas o que é certo e o que não é devido no mundo primitivo? Me contem. No mundo em que está tudo por fazer. Qual é a noção de mal ou de pecado aí? Não tem. Essa noção, ela vai surgindo de acordo com
os agrupamentos que vão se civilizando. A partir do momento que um agrupamento de humanos forma um clã, uma tribo, forma um grupo, com a sua família, com mais uma família, com mais 3 famílias, é um clã. Naquele clã começam a surgir regras naturais. Por exemplo, os homens saem para caçar, as mulheres plantam sementes. Os homens destrincham a caça, as mulheres devem fazer o fogo. Coisas assim, isso são regras naturais. Então, quando um dos elementos do clã inflige essa regra, ele está indo contra um princípio daquele clã, que não é o mesmo princípio de outro clã. E aí, quando aquele ser desencarna, ele fica muito preso ao grupo. André Luiz discorre sobre isso em Evolução em Dois Mundos. Ele fica preso ao grupo, porque ele tem medo de se afastar, ele tem medo de seguir as entidades encarregadas do seu adiantamento, de lhe proteger, de lhe guardar. Ele fica preso ao grupo. E como ele teve aquela noção de que isso é o que deve fazer, isso não devo fazer, e eu não fiz, ele já começa com acumular culpas. Eu deveria ir caçar e eu não fui caçar. Então, ele desencarna e aí ele começa a carregar esse fardo de culpa. Aí começa a desenvolver, né, aquelas áreas de pensamento, de nuvens, de agregação de pensamentos idênticos, né? Então, de todo o sempre, o homem sempre buscou por respostas, né? Respostas que ele não tinha, que ele não sabia dar. Mais do que respostas, o que as pessoas buscam até hoje quando entram em contato conosco? Soluções. Não é isso? Soluções, acolhimento, né? Então, desde sempre, inconscientemente, até mesmo entre os agnósticos, entre os que se dizem ateus, inconscientemente, eles anseiam por respostas que os livros, os filósofos, os pensadores não lhes dão. E fica ali no âmbito, né? No âmbito das ideias, né? Então, como eu informei para vocês, desde os mais remotos tempos, né, que o homem, né, lá da pré-história, e essa pré-história ela está dividida em 2 períodos, né, o Neolítico e o Paleolítico, nós já estudamos isso aqui, né? Então, desde esse tempo, né, que esse homem, né, o desenvolvimento intelectual desse homem, né, adquirindo conhecimentos, adquirindo habilidades, desde esse tempo que esse homem ele busca, né, respostas no desconhecido. E quais eram esses desconhecidos? Né? Quais eram? Esse desconhecido é aquilo que ele não vê, aquilo que ele não entende, né? E exatamente por ele não ver, por ele não entender, mas por ele sentir que ele respeita, né? Então, o papel aceita tudo, né? Não é assim que tem o ditado? O papel aceita tudo. Mas o que acontece? Mesmo que está escrito nos papéis, é muito passível de erro. Mas é muito passível. Se você olhar a história dos hebreus, escrito, né, pelos escribas, quem eram os escribas? Se eram escribas fariseus,
Eles iam escrever as histórias de acordo com o quê? Com as interpretações que eles tinham dessas histórias. Se eram escribas essênios, eles iam escrever de acordo com a sua crença. Se eram escribas saduceus, a mesma coisa. Então, a história dos judeus, a história dos hebreus, ela, mesmo estando escrita em papiros, encontrou papiro no Mar Morto, encontrou papiro nas cavernas de Qumran, encontrou isso, está escrito lá, ó, o Evangelho de Maria, está escrito isso, então é verdade. Opa! Foi Maria que escreveu? Foi Madalena que escreveu? Ou foi discípulos, simpatizantes? Né? A história ela era oral, poucos sabiam escrever. E quem escrevia podia ser tendencioso, aumentar um ponto, não é? Então, as dificuldades para se conhecer as histórias verdadeiras são muitas, principalmente quando a Idade Média vem e queimam provas, provas arqueológicas consistentes que contam muitas histórias que a igreja não quer que sejam reveladas porque elas vão contra os seus dogmas, né? E ainda hoje, na contemporaneidade, não é isso que os adeptos do islamismo têm feito com os artefatos arqueológicos da antiga Mesopotâmia, da Síria, né? Destruindo, porque eles não querem que tenha uma conotação de que haviam outros deuses. Então, entender o seguinte, ver tudo e reter o que é bom. Palavra do apóstolo Paulo. Né? Então, esses textos escritos, eles são passíveis de engano. Não é porque está lá escrito que é o evangelho de Judas, que é o evangelho de Maria, que é o evangelho de Madalena, um escrito encontrado não sei aonde, falando que ali está a prova cabal, né, de um acontecimento histórico. Nós precisamos analisar, é o que eu falei, sempre ver o contexto em que isso foi escrito, quem que escreveu, qual era o momento político, econômico, social, cultural daquela população. Agora, né, da mesma forma que o homem moderno, esse homem contemporâneo, esse homem atual, ele tem como que eu vou falar? Um leque de informações muito diversificado, muito grande, né? Mas ele tem que estar aberto, porque ele vê todas essas informações, ele não vai acreditar em tudo que ele está vendo. Vocês acreditam em tudo que seu aparelhinho traz de informação para vocês? Não, ele filtra. E ele vai filtrar baseado em quê? Um homem moderno atual, que seja, por exemplo, protestante, né? Ele vai filtrar essas informações de acordo com o seu cabedal de crenças, de cultura. Um homem que é um católico praticante vai receber essas informações de outra forma. Um espiritualista vai receber de outra, e um místico, totalmente místico, vai receber de outra forma. Um meteoro que cai no céu, né, para um agnóstico, para um ateu, para o homem comum, é um meteoro que cruzou o céu. Para um católico, eventualmente, é um sinal do céu que está escrito no Apocalipse. Para um espiritualista, é um sinal de que está chegando mais seres de luz no planeta Terra. E para um místico? Para o místico tem uma possibilidade infinita de interpretação. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Se mesmo os textos escritos são passíveis de engano, tem uma coisa que
muito dificilmente enganaria. Por quê? Vamos lá. Pega uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, dê a essa criança alguns lápis, folha branca, peça para essa criança desenhar o que ela está vendo na sua frente. Eventualmente, sua família, sua casa, sua escola, sua igreja, peça para ela desenhar. O que essa criança vai fazer? Essa criança de 3 a 5 anos, de 3 a 6 anos. Ela vai fazer, de acordo com as suas condições, motoras, inclusive, o desenho que reflete o seu pensamento. Ela está vendo ali o pai, a mãe, o irmão. Esse é o conceito que ela tem de família. Ela vai transferir para o papel, em rabiscos, em desenhos muitas vezes pueris, aquela informação de família que para ela é importantíssima. Você pede para ela desenhar Deus, aí eventualmente ela desenha um sol, né? Você pede para ela desenhar a igreja e ela desenha uma casa com uma cruz, porque no inconscientemente dela veio essa cruz, de outras experiências, né? Então, a criança, pela sua ingenuidade, por ela ser pura, ela vai transmitir o desenho de acordo com o que ela está vendo. Ela não tem ainda aquela capacidade criativa de um Da Vinci, né? De um Van Gogh, de olhar a paisagem e criar de acordo com a sua interpretação. Porque aí ele já tem condição de criar. Ela não, ela vai desenhar o que ela consegue. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as informações que esse homem pré-histórico nos passa através dos desenhos nas cavernas, né? Através de petróglifos, através de pinturas rupestres, elas são reais, são informações verdadeiras. Então, ele passa informações de caça, dos afazeres, de várias coisas que acontecem no seu dia a dia, que ele está o quê? Vendo. Né? Essa figura aqui, essa imagem, por exemplo, tem várias situações. Uma mãe cuidando do seu bebê, né? Alguém ajudando no parto de uma criança, não é? Um coito entre dois seres, alguém fazendo uma domesticação de animal. São vários quadros que são presenciados, nem sempre é o mesmo artista, porque aqui não é artista. São fatos rotineiros daquelas pessoas que ali estão registrados. E aí você fala, esses fatos eram reais? Eram, porque era o que eles viviam, era o que eles viam. Né? Então, vamos entender. A gente aqui está sempre falando do retorno de vocês de Capela para cá. Né? Esse retorno ele vai declinando por volta de 6.000 a.C. Ele vai tomando um declínio. Né? Não se começa de uma vez, não se acaba de uma vez. Mas que período é esse? Ao vir para esse planeta, quais eram as crenças que os capelinos reencarnantes encontraram naquele momento? Nós já estudamos isso aqui, vamos entender uma coisa. Separa-se um ramo dos símios, dos primatas, que era um ramo mais adequado, mais apto ao desenvolvimento que se esperava. Separa-se esse ramo, né? Desce ele das árvores. Gente, isso nada acontece do dia para a noite, né? Desce ele da árvore, ele torna um coletor. Um símio coletor.
ele tem um princípio inteligente rudimentar, mas ele já é considerado o quê? Um hominídeo. Um hominídeo. As suas desencarnações e reencarnações são tão rápidas quanto a dos animais, no comum. Por quê? Porque não há karma a expiar. Até aqui está certo? Embora fossem hominídeos, né, que vocês conhecem, agora já descobriram, antecessores a esses australopitecos, né? Embora fossem hominídeos, eles já tinham algumas crenças, né? Algumas crenças relacionadas a algo superior. Então, para esses seres, haviam os raios, os trovões, as grandes ventanias, as enchentes, que esses seres, literalmente esses seres da caverna, né, tratavam como sendo entidades vivas, né? E a primeira conotação dessas entidades não era de colaboração, não era de ajuda, era de quê? De castigo. Né? Então, essas entidades que eles começaram a desenvolver essa crença, eram entidades que vinham para castigar. A gente pode entender o seguinte, ainda o símil, o princípio inteligente já traz no seu cerne a ideia da divindade, que ainda não foi desenvolvida, mas que está lá latente. Aí, no decorrer da escuridão dos milênios, começam a vir, né, as levas de outros seres. E aqui eu não vou nem falar de outros povos. Vamos pular aí os Anunnakis, vamos pular todo esse povo, vamos falar só dos capelinos, né? Então, começam a vir os capelinos, reencarnam nesses corpos de hominídeos. Bom, primeira coisa, o que foi feito do princípio inteligente, do espírito do hominídeo que estava ali? O que foi feito dele? Ele vai reencarnar no mundo primitivo, que está começando, para se aprimorar como humano, né? Como ser inteligente. Quando que isso aconteceu? Questão 17 do Livro dos Espíritos. Ninguém sabe, é o elo perdido. É o elo perdido. Ninguém tem a resposta, só Deus sabe. Ou provavelmente os Cristos, né? Tá, então ele reencarnou, ele vai reencarnar em outros mundos primitivos para se aprimorar. E vai reencarnar nesse corpo primitivo, porque é uma fêmea primitiva que está gerando esses corpos. Quem? O exilado de Capela. Esse exilado de Capela vem totalmente esquecido de quem ele é. Totalmente esquecido. Né? E a infância dele vai ser muito longa, porque ele precisa dessa infância longa, né, para se manter esquecido de quem ele é, né? Mas ele vai trazer uma noção de divindade muito forte com ele, muito forte. Então ele vai o quê? Desenvolver a cultura em outros deuses, né? Nós já estudamos muito disso aqui, já falamos muito disso aqui, de todos os povos, enfim. Mas para a gente entender. Então, eu já falei que foi dividido em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico, né? O primeiro, que é o Paleolítico, começa com o surgimento desses hominídeos que eu falei para vocês, por volta de 4 a 2 milhões de anos. Milhões. Quantos anos a Terra tem? 4,5 bilhões. Não é isso? 4,5 bilhões de anos do seu tempo. Mas somente
de 4 a 2 milhões, é que esse hominídeo está apto, passou do estado animal para o estado hominal, né? E aí, esse período paleolítico é esse período de adaptação do princípio inteligente nesse corpo humanoide. Ele vai aprender a ficar de pé, ele vai aprender a usar as mãos, o seu crânio vai crescer, a quantidade de pelos vai arrefecer, não é? Então, esse período de adaptação é um período longo. Findo esse período, aproximadamente há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, 12 mil anos então, né? Findo esse período, vem o quê? Uma era de gelo. O que simboliza essa era de gelo? Fim desse período de experiências para os humanoides. Dizima-se grande parte desses humanoides, né? Dizima-se grande parte desses humanoides, permanecem os que são melhores adaptados. A lei de Darwin, né? Permanecem os que estão melhores adaptados. E esses que são os melhores adaptados serão os receptáculos, os corpos serão os receptáculos desses povos que vêm de outros mundos, né? E o espírito humanoide primitivo que habitava esse corpo, né? Ele vai exilado para um mundo primitivo que está em consonância, que lhe dá condições de evoluir a partir daquele estágio. Tudo na casa do Pai, nos mundos do Cristo. O Cristo simplesmente pega hóspedes na casa A, transfere para a casa B, pega na casa B, leva para a casa C e vai fazendo esse zigue-zague, né? Aqui vocês lembram que os capelinos começaram a vir em torno de 10 mil antes de Cristo, né? Vocês lembram disso, né? Que começa as grandes remessas. E o segundo período? O Neolítico, né? Então, esse segundo período já está com os capelinos reencarnados nesses corpos primitivos, eles já estão formando as primeiras civilizações, eles já estão conhecendo, né, símbolos gráficos, formando aquilo que é a proto-escrita, tá certo? Então, eles já começam, né, a evoluir a sua caixa cerebral para o homem da contemporaneidade. Tá certo? Vamos lá, entendam comigo uma coisa. A gente só considera como sendo civilização a partir do momento em que aquele povo desenvolve uma escrita. Foi isso que vocês sempre aprenderam, não foi? Então, por exemplo, o primeiro povo a desenvolver uma escrita, né, com símbolos é os sumérios, não é isso? Eles desenvolvem uma escrita cuneiforme, apesar de que eu já informei para vocês que serão encontrados indícios de uma escrita anterior, mas vamos ficar com essa aqui. Então, disse que a civilização começou na Suméria, embora haja várias informações de que a civilização na Terra começou na África, que, enfim, né? Então, só fala que há civilização quando há um sistema de escrita. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita. Então, ali houve o florescer de uma civilização. Os sumérios desenvolveram um sistema de escrita. Ali houve uma civilização. Os árabes desenvolveram um sistema de escrita. Ali houve uma civilização. Os romanos. Então, é esse tipo de coisa. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês olhem essas ocas,
no meio de uma floresta fechada, né? Então, vamos entender uma coisa. Quando você fala que a história começa com a escrita e que tudo que está antes da escrita é pré-história, você está falando que essas tribos que ainda não têm contato com a civilização vivem na pré-história. Não é isso? E a gente sabe que na Amazônia, eu já falei isso para vocês, na Amazônia tem pirâmides, na Amazônia tem coisas ali que são civilizações inteiras a serem descobertas, né? E ali tem tribos que para vocês, então, ainda vivem na pré-história. Por quê? Porque essas tribos não desenvolveram nenhum tipo de escrita até os dias atuais. Então, elas estão na pré-história? Não. Por que elas não estão na pré-história? Primeiro, o fato delas não terem desenvolvido uma escrita não denota inferioridade deles em relação a outros povos indígenas. Eles podem não ter desenvolvido escrita, mas podem ter desenvolvido a oralidade. Passar de pai para filho os conhecimentos, as sabedorias ancestrais e tudo mais. Seus conhecimentos são passados de forma oral, né? Então, cada grupo, no seu contexto geográfico, vai desenvolver-se de acordo com as suas necessidades. Um grupo não é inferior a outro por não possuir tecnologia. Quando os espanhóis, que eram um povo civilizado, chegou nas Américas, principalmente na Mesoamérica, na América Central, e se depararam com os astecas, com os incas, com os maias, com os remanescentes desses povos, o que eles concluíram? Que esses povos eram pré-históricos, não eram civilizados. E, no entanto, hoje sabe-se que esses povos, eles eram altamente civilizados. Eles tinham complexo código de leis, complexo código de conhecimento, registro das suas histórias, né? Então, eles eram civilizados e tinha o seu conjunto de informações pictóricas que, embora não fosse um alfabeto desenvolvido, cada símbolo poderia se relacionar com a mesma letra, vários símbolos para uma mesma letra. Então, eles eram muito mais ricos. A escrita deles era muito mais complexa, né? Então, a gente não pode ter essa dedução, né? Então, o indício mais antigo, né, de prática relacionada à religião do homem, né, e desse homem pré-histórico, o seu relacionamento com Deus é através do sepultamento. É aí, lá no Paleolítico, depois passa para o Neolítico, né? E, provavelmente, nessas tribos que ainda não têm contato com a civilização, essa prática ainda seja adotada. E o interessante é o seguinte, uma tribo não tem contato com outra. Uma civilização dessa indígena não tem contato, e eles têm os mesmos tipos de hábitos. Por exemplo, nós trouxemos aqui para vocês essa imagem de um sepultamento em que eles depositavam os corpos em urnas funerárias com alguns objetos. Esses corpos eram posicionados sempre ao leste, que é onde o sol surge, implicando a ideia de renascimento, de ressurreição, né? Esses corpos eram colocados sempre na posição fetal, a urna representava o útero da terra, porque se esperava que ele nascesse novamente, e geralmente os corpos, embora as ossadas tenham pouquíssimos vestígios, os corpos eram todos pintados com uma tinta especial feita de uma pedra vermelha, né, uma pedra ocre vermelho, que essa pedra era moída e toda salpicada
em cima dos cadáveres. Em algumas culturas, ela era molhada e empastada para ressurgir o sangue, né? Uma correlação com o sangue. Então, essa é a primeira tentativa, né, do homem de se comunicar com a divindade, né? Pedindo à divindade o quê? Que faça com que o seu ente querido possa ressurgir, renascer, né? Eu disse para vocês que se não pode confiar nos escritos, né, nas histórias registradas por muitos historiadores, pelos escribas, por exemplo, um escriba egípcio, ele escrevia a história que o faraó quisesse que ele escrevesse. E nada mais. Nada mais. Não se podia escrever nada que não fosse relatado pelos sacerdotes ou pelo faraó. Então, se você tem uma história do povo egípcio, com os seus sofrimentos, com as suas dores, isso é contado de uma forma simplória, né? E, geralmente, num contexto de guerra ou num contexto de seca do Nilo, mas não no cotidiano, né? Mas eu disse a vocês que quando uma criança faz um desenho solicitado por vocês, ela é autêntica no que ela está expressando, embora ela não consiga desenhar perfeitamente, porque ela não tem habilidade para isso, mas ela é autêntica em deixar registrado o que ela vê. E quando um homem primitivo, né, deixa registrado aquilo que ele vê, e que os povos, por muitos milênios, não entenderam. Então, observe aqui no alto dessa figura essas imagens, né? Esses semicírculos aqui implicam em movimentos feitos por esses objetos. No cotidiano desses povos, aqui eles estão domesticando gado, caçando. No seu cotidiano, eles visualizam esses objetos. E no seu cotidiano, observem essa figura aqui. Era comum, no cotidiano do homem paleolítico, essa comunicação, não de uma forma empírica, de uma forma sensitiva, mas de uma forma materializada, real, verdadeira. Um contato de primeiro grau, com avistamentos, né? Esses seres, essas entidades, vinham orientar esses homens, ajudá-los no seu processo de desenvolvimento. Como é que era o ideal de caça? Se você caçar sozinho, você não vai conseguir abater um animal. Mas se você se agrupar com mais 10 homens, juntos vocês vão conseguir ensinar eles a fazerem as primeiras armas, ensinar eles onde eles conseguiriam material para poder fazer esses registros para a posteridade, ensinar a eles técnicas de agricultura. Ah, não, mas a agricultura é fruto de observação? Sim, fruto de observação. Eles não intervêm nisso. Mas depois é necessário que vamos jogar sementes familiares, sementes idênticas na mesma área. Experimente jogar essas sementes de grãos só nesse canto. Não misture esses grãos com aqueles outros grãos. Então, há uma estrita colaboração. E por que havia essa colaboração? Não havia medo. Não havia guarda, receio desse contato. Não havia por que essas entidades se esconderem, se omitirem, se manifestarem por sensitivos. Isso começa lá na Grécia. Por quê? Porque ali os homens são puros, como as crianças. Então, eles veem esses objetos descendo do céu, com as suas luzes faiscantes. Para quem já viu aqui, não é, João?
sabe que tem muitas luzes, que são brilhantes, que piscam, né? Eles vêm descer na sua frente. Eles veem essas entidades saírem desses objetos. Essas entidades têm o poder de se comunicar com eles através dos seus rudimentos de fala, de linguagem, de gestos, telepaticamente. Depois essas entidades vão embora. À medida que eles vão aprimorando, essas entidades vão desmamando, vai havendo um desmame, né? E quando há esse desmame total, fica a lembrança do quê? Daqueles deuses, daqueles seres superiores que tinham poder de fazer o fogo com um raio, que tinham poder de trazer a chuva, que tinham poder de aparar determinadas árvores, de cortar troncos para que pudéssemos fazer nossas canoas, para que pudéssemos construir nossas primeiras casas, que nos ensinaram a manipular o barro, a argila para fazer nossas cerâmicas. E aí ficam registradas essas imagens, né? As imagens que eles conseguiam interpretar. Então, esse é uma revolução, né, que não acontece só na agricultura, que acontece em várias áreas daquelas primeiras civilizações, né? As geleiras começaram a recuar, o clima do planeta começou a esquentar, a paisagem mudou, né? Mudou a fauna e a flora, porque os dinossauros foram extintos, né? Então, começa a domesticação das plantas, a invenção da agricultura, né? Começa a domesticação dos animais. Com isso surge uma das maiores revoluções, que é o sedentarismo, né, desses povos. Porque para ter revolução tem que ter esse sedentarismo. As pessoas querem um lugar, querem uma nação. Olha a briga de Israel aí por tantos e tantos anos. Não era para ter uma nação? Né? Um povo sem nação é um povo sem história. Né? Então, mas é preciso entender que não foram essas coisas que despertaram nesses homens, né, esse mistério, né, do nascimento, da morte, do renascimento. E ele considerava isso tudo no ritmo da vegetação. Uma semente vai para debaixo da terra, ela germina, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela morre. Então, o homem é a mesma coisa. E ele vai para debaixo da terra, ele tem que ir na forma de uma semente, dentro de uma urna, né? Dentro de uma cápsula, de um útero, para que ele possa germinar dentro da terra novamente. Começam a surgir as crenças, né? Mas, à medida em que o tempo, os problemas com o clima, começa a trazer dificuldades, inundações, secas, né? Então, o homem começa a se relacionar, a evocar aqueles deuses de volta. Começa a criar várias estratégias para aqueles deuses voltarem, para poder fecundar a terra. Então, você vê, entre os maias, entre os astecas, sacrifícios, inclusive humanos, principalmente humanos, no sentido de trazer esses deuses de volta, de aplacar a fúria desses deuses. Em várias civilizações, né, começam esses homens a evocarem a lembrança ancestral que eles tinham desses deuses, que passaram de pai para filho, que estão registrados nas cavernas, em cerâmicas, né? Em vários tipos de grafias, foram registrados, né, esses deuses, esses homens, né, em formas insetoides, né, no sentido de
evocá-los, de comunicar-se com eles, né, para que eles possam trazer a solução para os seus problemas. Porque eles sabiam que eles tinham esses poderes. Então, os primeiros deuses antropomórficos, cultuados por esses povos, né, eles não saíram do nada, gente. Não saiu da criatividade, porque eles não tinham essa criatividade nesse patamar. A criatividade deles era muito incipiente. Então, esse registro, esses registros, era fruto de quê? De contato de primeiro grau com essas populações. E mais, esses povos que vieram de diferentes partes do universo em colaboração com Cristo, tudo isso já estudamos. Nós estamos passando aqui novas percepções. Mas esses povos que vieram a trabalho do Cristo aqui para a Terra, eles vieram de diferentes partes do universo, onde o Cristo é o Cristo também. Mas são mundos em que as suas raças, a aparência deles é muito distinta da aparência humanoide aqui da Terra. Então, vêm os primeiros cultos aos deuses antropomórficos, né? E muitas vezes meio homem, meio animal, por causa das suas aparências bizarras, exóticas. Né? Isso tudo ficou registrado, né? A lembrança se transformou em arquétipos, né? Em monumentos, em templos, em pirâmides, em estátuas, em imagens esculpidas, em escritos, em pinturas rupestres, tudo lá registrado.